Todas as pessoas que querem agradar a Deus precisa se enquadrar, precisa renunciar ao seu próprio eu, precisa aceitar na sua vida uma real mudança e transformação no seu coração, na sua mente. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, amados irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Ah, mas a vizinha faz, ah, meu irmão faz, meu parente faz, mas o pastor faz, mas aquela igreja faz. Mas eu fui chamado para fazer diferente, para ser diferente. Há uma expectativa da parte de Deus, ao ter me escolhido no mundo do pecado, uma expectativa, um investimento que Deus fez na minha vida, que eu também fizesse a diferença aqui na terra, como fez Moisés, como fez Noé, como fez Enoque, como fez Elias, como fez Abraão, como fez Jó. E por isso Deus registra em Malaquias 3,18, então vereis outra vez. Há um desejo, uma expectativa, uma esperança de Deus ao investir na minha vida e na sua vida, que eu e você sejamos diferentes. Na maneira de falar, na maneira de vestir, na maneira de fazer as coisas, na maneira de esperar as promessas de Deus, na forma de crer. Sem fé é impossível agradar-lhe. Toda pessoa que não espera o tempo de Deus não agrada ao Senhor. Toda pessoa que não crê realmente que Deus vai fazer, não agrada ao Senhor. Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas, Deus tem o seu tempo, tudo cronometrado. Imagina comigo o grande patriarca Noé, nos tempos mais remotos da história bíblica. Deus lhe comunica que iria destruir a humanidade e avisa Noé para que Noé preparasse um abrigo chamado arca. Agora há pouco eu disse que eu não me lembrava que ele estava esperando uma promessa, e agora lembro, através do Espírito Santo, da vida de Noé. 120 anos esperando, construindo uma arca, recebendo críticas, zombarias, por causa da sua fé, por causa da sua perseverança. Noé agradou ao Senhor, porque Noé esperou o tempo. Não só esperou, mas como agiu. Tem muitas pessoas que, além de não esperar, não agem. Deus falou que vai me dar um carro, glória a Deus. Aí a pessoa deita numa rede em berço esplêndido e não vai para a autoescola. Lá na sua casa não vai exercer a fé, construindo a garagem. Sem fé é impossível agradá-lo. É um absurdo. Um homem, uma mulher cristã que diz crer em Deus, diz agradar a Deus, dirigir uma moto sem carteira, um carro sem carteira, e não ter uma garagem para o carro, uma garagem própria para a moto. É crer, é acreditar, é agir no modo de Deus, no tempo de Deus. Se Deus falou eu criei, então eu vou construir a minha garagem. Eu vou me matricular e vou fazer a minha carteira para mim não me tornar irresponsável no trânsito. Para mim não dar uma legalidade do diabo, usar a boca de um policial. Mas como pode um pastor, como pode uma pessoa dizer que é crente? Como diz um amado pastor, muito amigo, e vi ele ministrar e ele dizia nestas situações, ele ainda dizia: ô miserável de crente, não fala que é crente não, pelo amor de Deus. Tá sem carteira, o documento do carro tá atrasado. Não fala que é crente não, para não envergonhar a igreja, não envergonhar a palavra de Deus, não envergonhar o próprio Deus. Sem fé
é impossível agradável. Mas o que é fé? É confiar, é acreditar. Davi foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei de Israel, porque Saul não agradou ao Senhor. Saul não soube esperar o tempo de Deus, atropelou o tempo. Poderia ter, na história de Israel, o nome de Saul como um fenômeno rei, o primeiro rei de Israel. Poderia ter sido lembrado com glórias, com honras, mas Saul é lembrado por aquele que desviou da fé, porque não soube ser submisso à liderança profética, não soube ser submisso ao tempo de Deus, estabelecido pelo sacerdote, pelo profeta. E por isso o profeta Samuel, usado por Deus, diz: creia no Senhor nosso Deus e nos seus profetas, e prosperareis. É uma promessa, mas muitas pessoas não alcançam essa promessa porque não tem nenhuma consideração com o sacerdote que Deus constituiu e estabeleceu sobre a sua vida. Quantas vezes o sacerdote, Deus faz ele cruzar o seu caminho, o caminho da pessoa, no casamento, no negócio, no próprio chamado ministerial, e a pessoa prefere alimentar algo do inferno no seu coração e não se submete a uma liderança, não aceita uma cobertura, não concorda com um aconselhamento e vive titubeando, e vive um tempo bom, um tempo ruim, e não consegue ter um alinhamento profético na sua vida, porque ele quer andar com 2, 3 guarda-chuva debaixo da chuva e acaba se molhando. Na chuva se usa uma cobertura, um guarda-chuva, aí você se protege. No mundo espiritual, Deus disse: obedecei vossos pastores, porque velam pelas vossas almas. Não foi o bispo Darcínio que escreveu Hebreus 13:17. Foi o Espírito Santo que inspirou o apóstolo a orientar a igreja a ter um líder sobre você. E hoje nós podemos, hoje eu lidero pessoas em outro país, oro, intercedo, aconselho, em outro estado, outros municípios, porque nós temos hoje uma facilidade da tecnologia. E a pessoa poder ter alguém de confiança para abrir o coração, expor a sua situação, buscar um direcionamento através do sacerdote. Amados irmãos, que o Espírito do Senhor nos ajude a agradar ao Senhor. Como? Através da fé, através da confiança, não duvidando do que Deus prometeu. Amém?